Bom dia a todos. Espero que todos vocês estejam bem. Obrigada. Bom dia. A nossa aula de hoje, bom dia, meu amor. A nossa aula de hoje é a nossa quinta aula ao vivo. Então, isso significa que nós já tivemos 4 aulas anteriores, onde tem atividades. Tá? Veja quais foram as aulas, quais foram as atividades, para que vocês possam enviar no e-mail que eu passei para vocês. Acho que eu estou um pouco rouca hoje. As entregas de trabalho, né, como eu falei. Observem, vejam, procure lá qual foi o último trabalho que vocês me enviaram, para eu poder fechar o bimestre. Sem esses trabalhos, se vocês não enviam trabalho nenhum, não tem como eu carregar nota nenhuma para vocês. Tá? Então é importante que vocês hoje façam uma varredura aí, tá? Se não fizeram os trabalhos, se perdeu algum trabalho, deixou de fazer algum trabalho, é importante que vocês me mandem esses trabalhos o mais rápido possível, tá? Correções de atividade. Hoje nós não iremos ter, tá? A gente vai trabalhar, eu vou estar sempre apresentando também o livro virtual, que eu estou trabalhando com o livro virtual. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história dentro da história. Aí eu pergunto para você, por que gostamos, né, de ouvir história? Alguém tem alguma coisa para falar? Por que gostamos de ouvir história? Qual a importância que isso nos transmite? Para a gente ter estudo sobre a vida, porque lá na frente a gente vai precisar dessas histórias. Sim, o que mais? Tem mais alguma coisa para falar sobre história? Alguém? Professora, Oi. é a mesma coisa para tudo que você. É a mesma coisa. Para quando você for fazer uma coisa, você precisa de outra. Para você fazer a história, não tem como você criar a história do nada. Tem que ter a história, só que antes tem que ter outra história. Por Tá, exemplo, se for uma história, você tem que ter mais uma história. ok, vou dar uma pausa agora e vou pedir para que aquele que mexeu na telinha, é, eu vou desabilitar anotações de participante, porque assim, o que eu vi aqui, alguém rabiscou a tela, tá? Eu vou pedir que não faça isso, porque vai interferir na aula, tá? Eu acho que Oi, professora, eu vocês não já... fiz isso porque eu tô no computador e eu não sei Não, como tudo fazer bem, isso. tudo bem. Eu só vou pedir que não faça, porque assim, o que acontece? Acaba atrapalhando a aula, né? Não vai ficar uma coisa legal. Eu preparei tudo com muito carinho para vocês. Eu acho que vocês já estão bem grandinhos. Não é turminha de educação infantil. Não estou trabalhando com a turma da educação infantil aqui, tá? Até eu acharia muito bonitinho eles mexendo. Já no caso de vocês, não, tá? Obrigada. Então, assim, gente, desde muito pequenininho, eu mesmo, quando eu estava grávida, eu já lia histórias infantis, né? Contos para minhas filhas. Eu acredito que vocês, desde muito pequenininhos, estão acostumados a ouvir histórias, né? Histórias infantis. Quando a gente ouve uma história, quando a gente lê uma história, a gente vive a história, a gente vive aquele momento, né? Os contos com princesas, as meninas principalmente, elas se imaginam princesa, os meninos se imaginam príncipes, né? E nós temos algumas histórias que elas nos trazem momento de reflexão, né? Para pensarmos um pouquinho no que é certo, no que é errado, como agimos. Quase sempre um continho ele começa. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Veja que no livro de vocês nós temos essa imagem aqui. Aqui nós temos a nossa Chapeuzinho Vermelho e o lobo mau, tá? Observe que vocês vão lá. Mas antes mesmo de eu falar sobre isso aqui, eu vou perguntar para vocês o que é narrativa. O que é uma narrativa? Isso aí entra tudo, tá? Nós estudamos narrativa na língua portuguesa e também estudamos a narrativa
em artes visuais. Então, assim, gente, a narrativa é uma exposição de fatos, uma narração, um conto ou uma história. Então, a partir do momento que você faz uma exposição de fato, você está relatando o fato, você está fazendo uma narrativa, tá? Elas são expressas por diversas linguagens. Pela palavra, que é a linguagem verbal, oral e escrita, onde a gente estuda um pouquinho sobre isso aqui em língua portuguesa. Pela imagem, linguagem visual, arte. Pela representação, linguagem teatral, teatro. Então, essas aqui são só algumas, tá? Não são todos. Tudo bem? Eu coloquei aqui também alguns dos elementos importantes de uma narrativa. São o seguinte: o que, quando, né? Onde, com quem, por quê. Isso são... E qual é o resultado? A consequência, né? Como aconteceu, né? Olá, Josi. São 10 horas em ponto. Quando fazemos uma narrativa, usamos, temos esses elementos aqui que são muito importantes para podermos construirmos a nossa narrativa, tá? Máxima de 18 e mínima de 15 graus. Agora, falando lá naquela imagem, era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Esse começo do conto não deve ser estranho a vocês, né? Porque era uma vez uma princesa, uma bela adormecida, era uma vez... Quase sempre começa assim. Certamente, eu acredito que também vocês conheçam vários contos infantis, né? Porque, assim, na escola, na educação infantil, o que nós mais trabalhamos são contos infantis. Certamente, vocês já devem ter lido algum livro, ter assistido algum filme. Tanto é que nós temos, né, a Cinderela, aí depois nós temos Rapunzel, aí depois temos Enrolados. Lembra do filme Enrolados? Que é uma invenção, né? É a avessa, né? Nós chamamos de avessa, né? Que é uma história contada bem diferente da história real, da história original. Real não, perdão, original. Né? Esse conhecimento se deu por meio de livros, filmes, peças de teatro. E quando uma pessoa mais velha lhe conta uma história, quando você era pequeno. Eu lembro que, assim, quando eu era criança, e nós não tínhamos muito acesso a livros, a contos infantis, ou livro, ou filme, né, teatro. Então, tinha os avós, tinha as amigas mais velhas que ficavam com nós, que éramos menores, né? E acabava, os pais da gente, minha mãe contava muita história, né? Muita história infantil. Então, eu via muito isso. Só que vocês prestem atenção que a nossa Chapeuzinho Vermelho, ela está aqui diferente. Olha essa imagem aqui. Coloquei ela de novo. Essa imagem é uma ilustração de Gustave Doré. Tá? Ele é um artista que ficou conhecido pelas ilustrações para livros durante o século XIX. Geralmente, gravura como essas de Chapeuzinho Vermelho, comparada às ilustrações usuais que encontramos desses contos atualmente. É bem diferente, se você analisar, é bem diferente de tudo, né? Que a gente... Quando a gente pega um livro da Chapeuzinho, ela está de chapeuzinho, com capuz vermelho, né? E o lobo, ele aparece bem diferente, né? Se você analisar, comparado às ilustrações visuais que encontramos desse conto atualmente, a obra de Doré parece bastante diferente. É mais comum vermos a menina com um capuz, como eu falei para vocês, né? Um capuz vermelho e não uma boina. Olha que ela está com a boina. O lobo andando sobre duas patas, humanizado. E não um animal quadrúpede.
vendo? Você veja que o lobo aqui ele é muito maior que a menina. Quando a gente analisa, e na história, gente, aqui eu coloquei outra versão do Chapeuzinho Vermelho para vocês, tá? Outro desenho. Assim como uma mesma história pode ser contada de diversas formas, as variedades de ilustrações trazem diferente significado a ela. A ilustração de Gustave foi feita sobre o conto original, que traz um fim diferente do que geralmente conhecemos. Naquela ilustração, não há caçador e o lobo realmente devora a menina. Se você achou a ilustração a princípio um pouco sombria, talvez agora tenha compreendido porque ela foi elaborada dessa forma. Para que o lobo mesmo a comesse. Então, não vai ter aquele final feliz da nossa história, não, tá? Alguém lembra de alguma história infantil que depois assistiu o filme, leu o livro, assistiu o filme e depois assistiu um filme ao avesso, né? De outra forma? Cinderela. Oi? Pode falar, meu amor, não te ouvi. Quem falou? O Felipe falou Cinderela. Ele travou, eu acho. O dele travou? Ele ia relatar um pouquinho pra gente, mas eu acho que ele não conseguiu, né? Eu acho que Branca de Neve? Branca de Neve, você leu o livro, assistiu o filme, teve outra versão? Não teve aquele lá da Branca de Neve e o Caçador? Sim, muito bem. Tem um filme, né? A Branca de Neve e o Caçador. Tem, exatamente. É isso mesmo que eu quis. Tem um filme lá, Enrolados, tem aquele que eu assisti o último agora. Uma Cinderela também, que passou agora há pouco na TV. Eu assisti. Em live action na Globo. Isso, um pouco diferente, né, da história original, tá? Antes mesmo de aprendermos a ler, escrever ou desenhar, costumamos gostar de história, né? Olha só como a história é importante na nossa vida. A gente não sabe falar, a gente não sabe se expressar, né? A gente ainda não compreende nada, não compreende as coisas, mas gostamos. Se a gente prestar atenção, crianças pequenas, elas gostam de ouvir a mesma história várias vezes. Você coloca lá num desenho para ela, um desenho animado, elas, sabe, fica repetitivo. Elas costumam ouvir, assistir várias vezes, né? Ou então, se você lê uma história para elas, elas querem que você leia de novo, né? Isso Professora, ocorre. Oi. eu, quando era pequena, tinha uns 3 anos, meu pai disse que eu gostava muito de assistir Toy Story. Ele disse que eu sabia todas as falas. Tá vendo? Então, isso ocorre porque cada vez que temos esse contato com a história, conseguimos, né? Todas as vezes que a gente assiste de novo, a gente melhora, né? Encontramos novos sentidos para isso. A gente vê a história, eu costumo dizer o seguinte, você pega um livro, aí você vai ler um livro. No primeiro instante, o livro, ele aparentemente é chato. Você leu aquele livro. Aí, quando for depois, você já passou um tempo, aí você resolveu ler aquele livro de novo. Você já tem uma compreensão melhor do que está ali. Você guarda o livro. Aí, quando for depois, com o tempo, você vai lá, pega aquele livro e relê de novo toda a história. Aí você entendeu toda a história do livro. Você conseguiu compreender toda a história que estava ali. É muito interessante isso. Vocês façam um teste. A gente fala assim, quando for ler alguma coisa, se não compreendeu de primeira, leia várias vezes para que vocês compreendam, para que vocês entendam o que está ali.
Porque muitas vezes nós não conseguimos, né? A gente lê, mas não conseguimos captar o que está escrito ali. Então é importante que a gente leia várias vezes, que a gente esteja sempre focado, tá? Porque quanto mais lemos, mais aprendemos, né? Quanto mais ouvimos, mais aprendemos, mais conseguimos extrair o que precisamos. Você já quis ouvir? Agora eu pergunto a vocês. Tem algum filme, alguma história, alguma coisa que vocês ouviram e queira ouvir de novo? Entendeu? Repetir isso aí. Falou do Toy Story, né? Que ele falou quando era criança. E hoje, você na sua pré-adolescência, tem Eu não gosto. tem algum filme que vocês assistem e vocês, sempre quando você assiste, se emociona? Não. Acho que Eu não. não. Não? Que vocês já assistiram e tem vontade de assistir de novo? Não. Pra mim, não. Eu tenho. Eu Na verdade, tenho. Então, todos os filmes que eu gosto, eu quero assistir só eles de novo. isso. Tentar assistir outro. Então, outras vezes, você já percebeu que a compreensão é diferente? Sim. Antes tinha um filme, acho que era Karate Kid, que quando eu era pequena eu não entendia algumas coisas. Agora eu falei, é assim. Então, para você ver, né? Ah, não, professora, eu tenho sim. Eu gosto, sabe? O Rock o Lutador. Eu gosto. Eu também gosto. Eu lembro que eu vou contar uma coisa para vocês que é muito engraçado. Eu li Os Miseráveis, o livro, né? Ele tem a versão cantada, tá? Ele é livro e tem o filme. Eu nunca assisti o filme. Eu já assisti o filme na segunda versão, que é cantado, né? Que é muito lindo o filme. Aí eu li o livro, eu estava muito empolgada. Gente, a história é maravilhosa, eu estava amando tudo, eu queria devorar o livro. Eu não queria mais fazer nada a não ser devorar o meu livro, porque assim a história estava me envolvendo completamente. Li o livro, passei semanas sempre comentando do livro, aquela coisa. Aí um dia minhas filhas eram muito pequenas, eu fui buscar elas na escola. Quando eu cheguei, o meu marido ele estava assistindo o filme na televisão. Aí eu cheguei com as meninas, eu sentei no sofá, olhei para a TV, o primeiro personagem. Falei, meu Deus, é Os Miseráveis. Você está assistindo Os Miseráveis? Ele ficou assim, pasmo, sabe? Como assim? Como é que você sabe? Porque eu já tinha as características, eu já tinha imaginado tudo como seria essa pessoa. Eu já conhecia, então, uma fala, eu descobri que era aquele filme. Né? Olha que engraçado. Tem um filme também que, assim, tem vários filmes que eu já assisti, que às vezes eu vou assistir de novo e eu me emociono de novo. Filme principalmente de superações que envolvam criança. Isso eu gosto muito, tá? Então, assim, deixa eu dar continuidade, senão nosso tempo passa. As histórias nos fazem refletir sobre nossas vidas e nossa maneira de compreender o mundo. Tudo isso que eu acabei de falar. Os contos infantis nos ensinam lições, como obedecer aos pais, não mentir, ajudar os outros, etc. Né? Foi tudo que nós já estávamos comentando durante esta aula. As histórias que lemos e ouvimos, ou as histórias a que assistimos hoje, continuarão fazendo parte de nossas vidas. Terão a capacidade de nos fazer pensar, analisar e até nos transformar. Na Grécia Antiga, isso ocorria principalmente por meio das histórias dos deuses da mitologia. Vamos conhecer um pouco mais da cultura da Grécia Antiga, tá? O Minotauro, acredito que todo mundo saiba, né, o que é o Minotauro na mitologia grega.
Então, eles são criaturas imaginárias. Primeiro, já são imaginadas, né? Imaginária, não é uma coisa que, pelos gregos. Tinha um corpo parte touro e parte homem. A história conta que ele habitava um labirinto e devorava pessoas, até ser finalmente morto por um herói chamado Teseu, que, motivado por sua amada Ariadne, filha do rei, desbravou o labirinto para enfrentar o terrível monstro. Era comum os gregos ilustrarem histórias como essa na superfície de vasos, cerâmica, tá, gente? Ó, olha aqui no vaso aqui. Aqui nós temos o Tauro, tá? O vaso aqui apresentado, observamos a representação do momento. Aqui é onde Teseu mata o dinossauro. Perdão, o Minotauro. O dinossauro é legal, olha aqui. Os temas da mitologia grega foram representados por artistas de diversas épocas e lugares. Não apenas da Grécia Antiga. Um exemplo é a pintura feita por Caravaggio. O artista, a gente vai falar um pouquinho, eu adoro esse artista, tá? Um artista barroco, sobre o mito de Narciso. Gente, é outra história muito legal essa do mito de Narciso. Personagem, eu até coloquei um trechinho para que vocês entendam. Personagem que, de tanto admirar sua beleza, acabou morrendo afogado ao contemplar a própria imagem refletida na água. Na verdade, esse Narciso, ele era um personagem da mitologia grega, tá? Filho do deus do rio, acho que é o Cefiso, deus Cefiso, acho que é. E da ninfa, a mãe dele lá, eu não acredito, não lembro agora no retorno. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Ele representava um forte símbolo da vaidade. Vou colocar o Narciso aqui para vocês, tá? Esse daqui. Tá? Esse é o Narciso. Ele é um dos personagens da mitologia mais citado na área da psicologia, da filosofia, letras, de música, de arte plástica, tá, gente? Da literatura também. Ele era uma pessoa, segundo a lenda, o Narciso nasceu na região da Grécia. E ele era lindo, belíssimo. Belíssimo. Quando nasceu, um dos oráculos, né, quando ele profetizou que ele seria muito atraente, lindo, chamava a atenção de todos, mas ele não poderia se olhar no espelho. Ele tinha isso aí. As mulheres, as ninfas, né, como se falava, elas caíam aos pés dele, elas se apaixonavam por ele, porque a beleza dele era estonteante. Tá? Ele despertava a atenção tanto dos homens como das mulheres. Os homens acabavam se apaixonando por ele. Então, segundo ele se apaixonou, houve uma ninfa chamada Eco, que se apaixonou por ele, mas ele não quis saber dela. Ele ignorou o amor dela, né, porque, assim, ele era muito poderoso, né? Ele era muito lindo. Então, ele é vaidoso, isso é verdade. Aí, o que acontece? Ela foi lá no oráculo, lá, né, da profecia. Então, a partir do momento que ele se viu na água, veja que ele está com o rosto refletido na água, que não tinha espelho, que não se via. Ele se apaixonou, ele se encantou tanto por ele mesmo, que ele se apaixonou por ele mesmo. E morreu. Tá? Então, assim como o Caravaggio escolheu pintar o momento em que Narciso admira a própria imagem refletida nas águas, os artistas que pretendem ilustrar uma história
com uma única imagem, deve escolher um momento significativo dela. Então, quando vocês vão fazer uma ilustração, por exemplo, de uma história, o que vocês devem procurar? O momento mais importante, mais significativo daquela história. E dá sentido à história Que também. dá sentido a toda a história. Veja que ele pegou justamente esse daqui, esse processo, né? E desse processo você consegue contar toda a história dele. O artista que faz a capa de um livro tem que proceder sempre da mesma forma. Tá? Então, nós temos só uns 2 minutinhos, vou explicar aqui a atividade. Tá? Então, neste capítulo, conhecemos, a gente vai continuar. Vocês estão gostando da aula? Sim. Sim, Então, hoje está muito legal. tá legal, que bom. Neste capítulo, conhecemos algumas histórias que foram transformadas em imagem. Agora é a sua vez de criar. Então, quero que vocês, no caderno de desenho de vocês, eu tô colocando aqui, ó. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Então, eu quero que vocês agora usem a imaginação e desenhem a capa desse livro. Tá? Vocês vão colocar. É um livro. É uma capa de um livro. Eu não quero. Eu não entendi, cortou pra mim. É a capa de um livro. Vocês vão pegar de vocês. É a capa. Então, assim, não é um quadrinho. É a capa de um livro. Vocês colocam lá, era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho e desenha a Chapeuzinho Vermelho no ambiente que ela está inserida. Se era uma floresta, se era uma bela mansão, se era uma praia. A Chapeuzinho de vocês é de vocês. Lembrem-se, tá? É a sua criação, tá bom? Finalizando, eu já agradeço a todos pela presença. Professora, Na próxima aula, rapidinho, damos continuidade sobre esse mesmo assunto, tá? Poste no Google Sala, ainda hoje, tá bom? Fale. Se eu conseguir. Pode fazer uma caneta de sulfite? Sim, eu prefiro no caderno de desenho. Quem não tiver o seu caderno de desenho, faz na folha sulfite, mas arquive uma pasta, tudo bonitinho para mim, tá? Depois. E manda a foto. Oi. Você vai mandar no seu grupo ou no seu